de Stephen King. O porta-malas. Dexter Stanley estava assustado. Pior ainda, teve a sensação de que aquele eixo central que nos liga ao estado que definimos como sanidade estava sob maior pressão do que alguma vez tinha suportado antes. Naquela noite de agosto, enquanto se dirigia para a casa de Henry Northup, na Avenida Norte, no campus, ele pensou que enlouqueceria se não conseguisse alguém com quem conversar logo. Não havia ninguém com quem conversar, além de Henry Northup. Dex Stanley era o chefe do departamento de zoologia, e se tivesse sido melhor em política acadêmica, poderia ter se tornado presidente da universidade. Sua esposa havia morrido 20 anos antes, e eles não tinham filhos. A pouca família que lhe restava vivia a oeste das Montanhas Rochosas. Ele não era particularmente bom em fazer amigos. Northup foi uma exceção a essa regra. Em alguns aspectos, eles eram muito parecidos. Ambos rapidamente se desiludiram com o jogo quase sempre absurdo, mas continuamente acirrado da política universitária. 3 anos antes, Northup havia tentado conquistar a presidência do Departamento de Literatura Inglesa, que estava vaga. Ele havia perdido, e um dos motivos, sem dúvida, foi sua esposa, Vilma, uma mulher tão corrosiva quanto desagradável. Nas poucas festas que Dex frequentava e onde era possível o pessoal da literatura se misturar com o pessoal da zoologia, ele parecia sempre conseguir se lembrar da presença daquela voz, como o zurro de uma mula, explicando para uma nova esposa de o corpo docente que deveria me chamar de Billy, querida, todo mundo chama. Dex atravessou o gramado em direção à porta da casa de Northup, numa espécie de corrida cambaleante. Era quinta-feira e a desagradável esposa de Northup tinha 2 aulas nas noites de quinta. Então, esta foi a noite que Dex e Henry passaram jogando xadrez. Os dois jogavam xadrez há 8 anos. Dex apertou a campainha, blim-blom, blim-blom, quase desabando em cima dela. A porta finalmente se abriu e Northup apareceu na soleira. Dex, disse ele, eu não estava esperando você até... Dex o empurrou e entrou na casa. Vilma, ele disse, está aqui? Não, ela saiu há 15 minutos. Ela estava me preparando algo para comer. Dex, você está com uma cara horrível. Agora eles estavam sob a luz do corredor. Isso revelava o rosto pálido de queijo de Dex, parecendo delinear rugas tão profundas e escuras quanto rachaduras no chão. Dex tinha 61 anos, mas aquela noite quente de agosto parecia ter quase 90 anos. Não estou surpreso. Dex enxugou os lábios com as costas da mão. Bem, do que se trata? Henry, acho que eu estou enlouquecendo. Ou que já enlouqueci. Não sei. Você quer comer alguma coisa? Vilma deixou alguns frios. Prefiro beber alguma coisa. E torná-lo grande. Ok. 2 mortos. Disse Dex bruscamente. E eles poderiam me culpar por isso. Sim, entendo perfeitamente como pode ser culpado por isso. Mas não fui eu. Não fui eu. Foi o porta-malas. E eu nem sei o que tem aí. Dex riu loucamente. Morto? Northup disse. Do que se trata, Dex? Um goleiro. Eu não sei o nome dele. E Gerezão, um estudante de pós-graduação. Eu estava lá por acaso. Eu estava no caminho de... tanto faz. Henry estudou o rosto do amigo por alguns momentos, então disse, vou trazer algumas bebidas. Espera. Ele foi embora.
Dex entrou hesitante na sala, passou pela mesinha, onde o tabuleiro de xadrez já estava colocado, e ficou olhando pela janela. Aquela coisa em sua mente, a flecha ou o que quer que fosse, não parecia tão pronta para quebrar agora como antes. Meu Deus. Obrigado por Henry. Northrop voltou com 2 copos grandes cheios de gelo. Gelo do freezer automático. Pensou Stanley vagamente. Vilma? Me chame de Billy, todo mundo faz isso. Northrop insistiu em ter todas as conveniências modernas. E quando Vilma insistiu em algo, ela o fez com total selvageria. Northrop encheu os 2 copos com Cut Sark. Ele entregou um deles a Stanley, que deixou cair um pouco de uísque nos dedos ao pegá-lo, sentindo a ardência em um pequeno ferimento que ele havia feito alguns dias antes no laboratório. Ele não tinha percebido até então que suas mãos tremiam. Ele esvaziou metade do copo de um só gole e o uísque retumbou em seu estômago, primeiro queimando, depois espalhando dentro dele uma reconfortante onda de calor. Sente-se, cara, Northrop disse a ele. Dex sentou-se e bebeu novamente. Agora tudo estava muito melhor. Ele olhou para Northrop, que observava atentamente por cima da borda do copo. Dex desviou os olhos e contemplou o círculo sangrento da lua no limite do horizonte, dominando a universidade, que teoricamente deveria ser o centro da racionalidade, o cerebelo de todas as políticas corporais. Como tudo isso se encaixa na coisa do porta-malas? E com os gritos? E com o sangue? Há mortos? Northrop finalmente perguntou. Você tem certeza disso? Sim, os corpos desapareceram. Pelo menos é o que penso. Até os dentes, os ossos. Mas o sangue... Você sabe. Não sei nada de nada. Você tem que começar do início. Stanley tomou outro gole e colocou o copo sobre a mesa. Claro que eu vou começar do início, disse ele. Sim, tudo começa exatamente onde termina, com o porta-malas. O zelador encontrou o baú. Dexter Stanley tinha ido ao Emerson Hall, às vezes chamado de antigo prédio da zoologia, às 3 da tarde. O dia estava extremamente quente e o campus parecia morto, imóvel, apesar dos sprinklers que giravam lentamente do lado de fora dos dormitórios das fraternidades e dos conjuntos residenciais na Frente Velha. A Frente Velha datava da virada do século, mas Emerson Hall era muito mais antigo que isso. Era um dos edifícios mais antigos de um campus universitário que comemorou seu tricentenário há 2 anos. Era bem grande e feito de tijolos, preso por algemas de era que pareciam brotar do chão, como mãos verdes ansiosas para agarrar o que quer que fosse. Suas janelas estreitas pareciam mais alças de rifle do que janelas reais. E Emerson Hall dava a impressão de franzir a testa para os edifícios mais novos, com suas paredes de vidro e silhuetas curvas e pouco ortodoxas. O novo prédio de zoologia, Carter Hall, havia sido concluído 8 meses antes, e o processo de transição provavelmente continuaria por mais 18 meses. Ninguém tinha certeza do que aconteceria com Emerson Hall naquela época. Se a proposta de construção de um novo ginásio convencesse aqueles que deveriam votar nele, muito provavelmente seria demolido. Ele parou por um momento para observar 2 jovens jogando frisbee, um no outro. Um cachorro corria de um lado para o outro entre eles, perseguindo com uma expressão teimosa, sombria, o disco de plástico que girava no ar. De repente o cachorro desistiu e caiu sob a sombra de um chopo. Um Volkswagen com um adesivo não nuclear na traseira passou lentamente por ele, indo em direção ao círculo superior. Nada mais se moveu. Uma semana antes, a última sessão acadêmica de verão havia terminado e o campus agora estava imóvel e sombrio, como um bloco de minério morto na bigorna do verão.
Dex tinha alguns arquivos para atualizar e acompanhar parte do processo, aparentemente interminável, de mudança de Emerson para Carter. O antigo prédio parecia assustadoramente vazio. Seus passos ecoavam sonolentamente enquanto ele passava por portas fechadas com painéis de vidro fosco e quadros de avisos cobertos de papéis que rapidamente amarelavam, indo em direção ao seu escritório, no final do corredor do primeiro andar. O cheiro sufocante de tinta fresca pairava no ar. Já estava quase na porta, tilintando as chaves no bolso, quando o concierge apareceu na sexta sala, a grande, usada para conferências, dando-lhe um leve susto. Ele grunhiu e depois sorriu um tanto envergonhado, como as pessoas fazem quando alguém as pega de surpresa. Desta vez ele realmente conseguiu, disse ele ao concierge. O zelador sorriu, seus dedos acariciaram o gigantesco chaveiro de pendurado em seu cinto. Sinto muito, professor Stanley, disse ele. Eu esperava que fosse você. Charlie disse que viria mais tarde, estava esperando por ele. Charlie, Gerson ainda está aqui? Dex franziu a testa. Gerson era graduado e escreveu uma tese muito complicada, possivelmente muito importante, sobre os efeitos negativos do meio ambiente nas migrações animais de longo prazo. Era uma questão que poderia ter um forte impacto no controle de pragas e nos hábitos de cultivo na área. Mas Gerson passava quase 50 horas por semana no gigantesco e antiquado laboratório subterrâneo. O novo complexo laboratorial em Carter estaria substancialmente melhor equipado para o que se pretendia alcançar. Mas os novos laboratórios não estariam totalmente equipados durante 2 a 4 meses, se não mais. Acho que ele foi ao Union comer hambúrguer, disse o concierge. Eu mesmo pedi para ele parar um pouco e comer alguma coisa. Ele está aqui desde as 9 da manhã. Eu perguntei a ele. Eu disse que precisava de alguma coisa para comer. Homem não vive só de amor, certo? O zelador sorriu um tanto hesitante. Dex sorriu de volta. O zelador estava certo. Gerson empreendeu uma verdadeira missão por amor. Dex tinha visto muitos grupos de graduados resmungões, simplesmente montando suas teses mecanicamente para não apreciar isso. De vez em quando, se preocupar com a saúde e o bem-estar de Charlie Gerson. Eu teria lhe dito a mesma coisa se não o tivesse visto tão ocupado, explicou o concierge, oferecendo-lhe novamente seu sorrisinho hesitante. Além disso, eu queria mostrar a ele pessoalmente. O fato disso? Dex perguntou. Eu estava começando a sentir uma leve impaciência. Essa foi a sua noite de xadrez com o Henry? Ele queria cuidar de seus arquivos e ter tempo para comer com calma na Hancock House. Bem, talvez não seja nada, disse o zelador. Mas, bom, esse prédio é muito antigo. De vez em quando a gente encontra coisas, né? Dex sabia do que estava falando. Foi como sair de uma casa onde morava gerações. Halley, aquele jovem professor brilhante que estava aqui há 3 anos, encontrou meia dúzia de alfinetes com bolinhas de latão nas pontas. Eu não tinha ideia do que poderiam ser aqueles alfinetes, algo parecido com os ossos de galinha usados para fazer desejos. Dex conseguiu contar a ele. Poucos anos depois da Guerra Civil, esses alfinetes eram usados para apoiar a cabeça de ratinhos brancos de laboratório, que na época eram operados sem anestesia. A jovem Halley, com sua educação em Berkeley e seu brilhante cabelo Farrah Fawcett Majors, parecia sentir grande repulsa por isso. Não havia antivisseccionistas naquela época. Dex lhes dissera jovialmente, pelo menos não aqui. E Halley respondeu com um olhar vazio, provavelmente escondia nojo ou até mesmo ódio. Dex havia estragado tudo novamente. Aparentemente ele tinha um verdadeiro talento para isso. Eles encontraram 60 caixas de exemplares de The American Zoologist
num duto de ventilação, e o sótão revelou-se um labirinto de instrumentos antigos e relatórios mofados. Havia coisas que ninguém, nem mesmo Dexter Stanley, conseguia identificar. No recinto dos animais de laboratório, nos fundos do prédio, o professor Viney encontrou um complexo labirinto de cobaias com belos painéis de vidro. O Museu de Ciências Naturais de Washington aceitou-o para a exibição. Mas durante o verão, as descobertas diminuíram, e Dex pensou que Emerson Hall já havia revelado o último de seus segredos. O que você encontrou? Ele perguntou ao zelador. Um baú. Encontrei-o enfiado debaixo das escadas da cave. Eu não abri. Além disso, tem a tampa pregada. Stanley não conseguia acreditar que nada realmente interessante tivesse passado desapercebido por tanto tempo, só porque havia sido enfiado debaixo da escada. Todas as semanas do ano letivo, dezenas de milhares de pessoas subiam e desciam. O baú do zelador provavelmente estava cheio de registros de algum departamento que datavam de 20 ou 25 anos atrás. A coisa poderia ser ainda mais prosaica. Uma caixa inteira de exemplares da National Geographic. Eu não acho. É um baú de verdade, disse o zelador com voz urgente, interrompendo. Quer dizer, meu pai era carpinteiro, e esse baú é feito exatamente como era feito na década de 1920. E ele aprendeu com seu pai. Na verdade, duvido muito disso. Além disso, havia uma camada de poeira com alguns centímetros de espessura. Retirei um pouquinho e tem uma data. 1834. Isso mudou as coisas. Stella olhou para o relógio e decidiu que poderia perder meia hora. Apesar do calor úmido de agosto, lá fora, os azulejos polidos da escada estavam quase frios. Acima deles, os globos de vidro esmaltados emitiam uma luz amarela, fraca e meditativa. Os degraus já foram vermelhos, mas a parte central deles havia se tornado um preto fosco, graças aos pés dos anos que desgastaram sucessivamente camadas de tintas novas, uma após a outra. O silêncio foi quase total, como uma corrente suave e rápida. O zelador foi o primeiro a chegar ao fundo e apontou para frente. Pronto, disse ele. Dex estava ao lado dele, olhando para a escura cavidade triangular abaixo da grande escadaria. Ele sentiu um leve arrepio de desgosto ao perceber onde o zelador havia removido um véu de teias de aranha, sutil como gaze. Começou a pensar que afinal era possível que o velho tivesse encontrado algo além de meras lembranças do pós-guerra, olhando para o local. Mas 1834? Espere um momento, disse o zelador e o deixou sozinho. Dex se agachou um pouco mais, aproveitando a solidão, e olhou para dentro. Ele não conseguia distinguir nada, exceto uma área onde as sombras eram ainda mais densas. Um momento depois, o zelador voltou com uma pesada lanterna de 4 pilhas. Com isso, você pode ver. O que você estava fazendo aqui, afinal? Dex perguntou a ele. O zelador sorriu. Bem, eu estava ali parado, tentando decidir o que fazer primeiro. Se limparia o corredor do segundo andar ou lavaria as janelas do laboratório. Não consegui decidir, então eu joguei uma moeda para o alto, só que não consegui pegá-la e ela rolou até lá. Ele apontou para a caverna escura, de formato triangular. Eu provavelmente teria deixado lá, mas era a minha única moeda para a máquina de Coca-Cola. Então peguei minha lanterna e empurrei as teias de aranha para o lado, e quando rastejei até lá para recuperá-la, vi aquele baú. Aqui, dê uma olhada. O zelador apontou a lanterna para o buraco. Partículas de poeira levantadas giravam preguiçosamente no feixe de luz. A lanterna traçou um círculo semelhante a um holofote na parede oposta. Subiu brevemente pelas laterais da escada, destacando uma velha teia de aranha na qual pendiam insetos mortos há muito tempo, mumificados. Finalmente caiu para focar em um tronco que seria um
e 1/2 metro de comprimento por metade da altura e aproximadamente 1 metro de profundidade. Tal como o zelador dissera, este era um trabalho desleixado feito com 4 tábuas. Tinha sido delicadamente montado com uma madeira grossa, de cor escura e aparência polida. Um caixão, pensou Dexter inquieto. Parece um caixão de criança. A cor escura da madeira era apenas vagamente visível de um lado, uma mancha em forma de leque. O resto do tronco estava coberto por uma camada uniforme de poeira acinzentada. Ao lado havia algo escrito a lápis. Dex esforçou os olhos, mas não conseguiu ler. Procurou os óculos no bolso da camisa e, quando os colocou, ainda não conseguiu ler. Parte da escrita estava obscurecida pela poeira, e a poeira, certamente, não tinha os 2 centímetros que o zelador havia dito, mas uma camada extraordinariamente espessa. Não querendo rastejar até lá e sujar as calças, Dex se agachou o mais que pôde sobre a escada, reprimindo uma sensação repentina e chocantemente forte de claustrofobia. A saliva secou em sua boca e, em seu lugar, ele tinha um gosto seco, como madeira ou uma luva velha de lã. Pensou nas gerações de estudantes que desfilaram para cima e para baixo nesta escadaria. Até 1888 eram todos homens. Depois chegaram os pelotões mistos, carregando seus livros, os seus exercícios, seus desenhos anatômicos, com rostos brilhantes e olhos claros e brilhantes, cada um deles convencido de que tinha um futuro produtivo e emocionante pela frente. E ali, sob seus pés, a aranha tecia sua eterna armadilha para a mosca e para o besouro errante, enquanto essa tromba esperava impassível, imóvel, juntando poeira nele. Um tentáculo de teia de aranha roçou sua testa, e Dex o empurrou com um suspiro de desgosto, sentindo dentro de si um encolhimento de todo o seu ser que não era nada típico nele. Não é muito bom lá embaixo, não é? Perguntou o zelador, com uma voz um tanto compassiva, mantendo a lanterna focada no porta-malas. Deus, eu odeio lugares apertados. Dex não respondeu. Ele havia alcançado o porta-malas. Agora ele estava olhando as letras e depois limpou a poeira. Subiu como uma nuvem, tornando o gosto de lã velha em sua boca ainda mais forte, fazendo tossir com força. A poeira flutuava sob o facho da lanterna do zelador, como se fosse magia antiga, e Dex Stanley leu o que algum mestre naval há muito falecido rabiscou neste baú. Envie para a Universidade Horlicks, dizia a linha superior. Fate Julia Carpenter, disse a linha do meio. Na terceira linha dizia apenas Expedição Ártica. Abaixo alguém havia escrito em traços grossos e pretos 19 de julho de 1834. Essa foi a única linha que o zelador expôs completamente ao limpá-lo com a mão. Expedição Ártica, Dex leu novamente. Seu coração começou a bater forte. O que você acha? Soou a voz do zelador flutuando até ele. Dex agarrou uma das pontas do baú e levantou. Foi pesado. Ao deixá-lo cair novamente com um baque surdo, algo se moveu dentro dele. Algo que ele não conseguia ouvir, mas sentia através das palmas das mãos. Como se o que quer que estivesse dentro dele estivesse se movido por conta própria. Estúpido, é claro. Ele sentiu quase algo parecido com um líquido, como se uma massa semi-solidificada tivesse sido mexida preguiçosamente na escuridão do tronco. Expedição Ártica. Dex sentiu a excitação de um colecionador de antiguidades quando se deparou com um armário esquecido com uma etiqueta de $25 escondido nos fundos de uma antiga loja de trapos em uma cidade remota. Um armário que talvez pudesse ser um Chippendale. Ajude-me a tirá-lo, gritou ele para o zelador. Trabalhando, curvados para evitar bater a cabeça no pé da escada, deslizando lentamente o baú pelo chão, eles conseguiram retirá-lo e o agarraram entre os dois.
Afinal, Dex tinha sujado as calças e havia teias de aranha em seu cabelo. Enquanto conduziam em direção ao laboratório, antiquado, que era do tamanho de uma estação de trem, Dex sentiu novamente aquela sensação de algo se movendo e mudando de posição dentro do baú, e pela expressão no rosto do zelador, ele percebeu que também havia sentido isso. Deixaram-no numa das mesas forradas de fórmica. A mesa, ao lado dele, estava abarrotada de coisas de Charlie Gerson, cadernos, papel quadriculado, mapas da região, uma calculadora da Texas Instruments. O zelador deu um passo para trás, enxugando as mãos na camisa de pano cinza, ofegando um pouco. Aquele filho da mãe, ruim, é pesado, disse ele. Pelo menos 90 quilos. Você tá bem, professor Stanley? Dex mal ouviu. Ele estava olhando para o fundo do baú, onde havia outra série de linhas escritas a lápis. Paella, Santiago, São Francisco, Chicago, Nova York, Horlicks. Professor, Paella, Dex murmurou e depois repetiu, desta vez um pouco mais alto. Ele sentiu dentro de si uma excitação e um nervosismo incríveis, que mal foram contidos pela ideia de que talvez tudo fosse algum tipo de fraude. Paella. Paella, Dex. Henry Northup perguntou a ele. A lua já havia surgido no céu, tornando-o prateado. Paella é uma pequena ilha ao sul da Terra do Fogo, disse Dex. É talvez a menor das ilhas que a raça humana povoou. Após a Segunda Guerra Mundial, foram encontrados ali alguns monólitos semelhantes aos da Ilha de Páscoa. Eles não eram muito interessantes em comparação com seus irmãos mais velhos, mas eram igualmente misteriosos. Os nativos da Paella e da Terra do Fogo pertenciam praticamente à Idade da Pedra. Os missionários cristãos assumiram a responsabilidade de exterminá-los, gentilmente. Com licença, o que você quer dizer? Está muito frio lá. As temperaturas no verão mal ultrapassam os 5 graus Celsius. Os missionários deram-lhes cobertores, em parte para mantê-los aquecidos, basicamente para cobrir sua nudez pecaminosa. As mantas ficaram quase sozinhas por causa das pulgas e os nativos das duas ilhas foram varridos por doenças europeias, as quais não conseguiram desenvolver imunidade, principalmente a varíola. Dex tomou um gole. A escocesa havia conseguido devolver um pouco de cor às suas bochechas, mas essa cor não era muito saudável. Estava muito concentrada em 2 pontos de blush que queimavam no alto das maçãs do rosto como 2 manchas de batom. Mas a Terra do Fogo e aquela ilha, Paella, não estão no Ártico, Dex. Eles estão na Antártica. Não era assim em 1834, disse Dex, pousando o copo, tomando muito cuidado, apesar do nervosismo, para colocá-lo na base, para copos que Henry trouxera antes. Se Vilma encontrasse a marca circular de um copo em uma das mesas, seu amigo teria que pagar caro. Os termos subártico, Antártica e Antártida foram inventados posteriormente. Naquela época havia apenas o Ártico Norte e o Ártico Sul. Droga, cometi o mesmo tipo de erro. Eu não conseguia entender por que Frisco estava listado naquele itinerário como porto de chegada. Então percebi que contava com o Canal do Panamá, que só seria construído cerca de 80 anos depois. Uma expedição ao Ártico, em 1834? Henry perguntou em dúvida. Ainda não tive a oportunidade de ver os registros, disse Dex, pegando de volta o copo. Mas, pelos meus estudos de história, lembro-me de que existiam expedições ao Ártico, desde a de Francis Drake. Nenhum deles teve sucesso, só isso. Eles estavam convencidos que encontrariam ouro, prata, joias, civilizações perdidas. Só Deus sabe o que mais. O Smithsonian Institution forneceu financiamento e equipamento para uma tentativa de explorar o Polo Norte em, acho que foi em 1881 ou 1882. Todos eles morreram. Um grupo de membros do London Explorers Club
Tentou chegar ao Polo Sul por volta de 1850. O navio deles foi afundado por icebergs, mas 3 ou 4 sobreviveram. Eles conseguiram se manter vivos, sugando a umidade que se condensava em suas roupas, comendo as algas que se acumulavam no casco do barco, até serem recolhidos. Eles perderam os dentes e eles alegaram ter visto monstros marinhos. O que aconteceu, Dex? Henry perguntou baixinho. Stanley olhou para cima. Abrimos o porta-malas, disse ele sem a menor entonação. Deus nos ajude, Henry. Vamos abrir o porta-malas. Ele ficou em silêncio por um bom tempo, ou assim pareceu a ambos, antes de continuar a falar. A ilha? Perguntou o zelador. O que é? Uma ilha na ponta da América do Sul, disse Dex. Não importa. Vamos abrir isso. Ele puxou uma das gavetas do laboratório e começou a vasculhá-la, procurando algo para abrir a tampa. Não olha aí, disse o zelador. Agora ele também parecia animado e nervoso. Tem um martelo e um soco no armário, lá em cima. Eu irei procurá-los. Espera por mim aqui. Ele foi embora. O baú ainda estava sobre a mesa de fórmica, uma massa silenciosa e atarracada. Atarracado, imóvel e silencioso, pensou Dex, estremecendo ligeiramente. De onde veio isso? Alguma história? As palavras tinham uma cadência estranha que lhe era desagradável. Ele os tirou da cabeça. Ele foi muito bom nisso, não pensar do que não tinha relação com a atualidade. Ele era um cientista. Ele olhou em volta para tirar os olhos do porta-malas. Exceto pela mesa de Charlie, tudo estava estranhamente quieto e ordenado, assim como o resto da universidade. As paredes revestidas de azulejos brancos, que lembravam estações de metrô, brilhavam suavemente sob os globos luminosos do teto, e mesmo esses pareciam submersos na superfície polida das mesas de fórmica, refletindo-se sobre eles, como luminárias fantasmagóricas, emitindo seu brilho dos confins mais distantes. A água, um enorme quadro negro antiquado, dominava a parede oposta às piscinas. E armários, armários por toda parte. Era muito fácil, talvez fácil demais, ver os antigos fantasmas de todos aqueles velhos estudantes de zoologia, em tom sépia, vestindo seus jalecos brancos com regalos verdes, os cabelos cobertos de pomada ou cuidadosamente cacheados, fazendo suas dissecações e escrevendo seus relatórios. Passos ecoaram a escada abaixo e Dex estremeceu, pensando novamente no baú, esperando sobre a mesa. Sim, atarracado e silencioso. Aquele que estava esperando embaixo da escada há tantos anos, muito depois dos homens que o trouxeram até lá. Teria morrido, virando pó novamente. Paella, pensou ele. E um momento depois o zelador entrou com um martelo e um soco. Posso cuidar disso, professor? Ele perguntou e Dex já estava prestes a recusar quando percebeu o brilho suplicante queimando nos olhos do zelador. Claro, disse ele. Afinal, foi ele quem o encontrou. Provavelmente não há nada lá, além de um monte de pedras e algumas plantas tão velhas que virarão pó assim que eu tocar nelas. Mas é estranho. Eu quero muito abrir. Dex sorriu com uma careta que não significava nada. Ele não tinha ideia do que o tronco poderia conter, mas duvidava que fossem apenas pedras e espécimes de plantas. Aquela sensação de movimento levemente líquida quando ele foi carregado até aqui. Aqui vamos nós, disse o zelador. Começou a martelar o punção na madeira com golpes rápidos de martelo. A madeira se ergueu um pouco, revelando uma fileira dupla de pregos que, absurdamente, fez Dexter pensar em dentes. O zelador pressionou o cabo do furador e a madeira se soltou, enquanto os pregos saíam com um rangido alto. Depois fez o mesmo com a outra ponta do tronco e a madeira se soltou, caindo com um baque no chão. Dex deixou-o de lado, notando que até os pregos pareciam diferentes do que eram agora. Eram mais grossos, com pontas quadradas e sem aquele brilho azulado do aço
que denuncia um sofisticado processo de metalurgia. O zelador estava olhando dentro do tronco, perto do espaço longo e estreito que a madeira havia deixado ao se soltar. Não consigo ver nada, disse ele. Onde deixei minha lanterna? Não importa, disse Dex. Vá em frente, abra-o completamente. Ok. Ele tirou um segundo pedaço de madeira e depois um terceiro. 6 ou 7 foram pregados no topo do tronco. Ele começou a trabalhar na sala, inclinando-se sobre o buraco que havia criado para colocar o perfurador sob outro pedaço de madeira, quando de repente o tronco começou a chiar. Era um barulho muito parecido com o de uma chaleira quando se chega ao ponto de ebulição. Não foi nenhum assovio de alegria ou animação, mas algo mais parecido com um grito feio e histérico que uma criança faz durante um acesso de raiva. E o apito de repente tornou-se mais alto e rouco, até se tornar uma espécie de rosnado gutural. Não era muito alto, mas havia algo tão selvagem e primitivo nisso que os cabelos de Stanley se arrepiaram imediatamente quando ele ouviu. O zelador olhou em volta com os olhos arregalados. Seu braço estava preso. Dex não conseguia ver o que o havia levado. Seus olhos foram instintivamente para o rosto do homem. O zelador gritou, o grito enviando um estilete de pânico no peito de Stanley. A única coisa que pensou então foi: essa é a primeira vez em toda a minha vida que eu ouço um homem adulto gritar. Que vida protegida eu levei. O zelador, um homem verdadeiramente corpulento, talvez pesasse mais de 90 quilos, foi subitamente empurrado para o lado, com uma força irresistível, em direção ao tronco. Me ajude! Gritou. Ah, professor, me ajuda! Ele me pegou, tá me mordendo! Tá me mordendo! Dex disse a si mesmo para correr e agarrar o zelador pelo braço livre, mas seus pés poderiam muito bem estar pregados no chão. O zelador agora estava com o ombro pressionado contra o porta-malas e o rosnado continuava, ficando cada vez mais feroz. O baú deslizou ao longo da mesa por cerca de meio metro, então ficou firmemente preso contra um instrumento parafusado na borda. Ele começou a se mover de um lado para o outro. O zelador gritou e um momento depois deu um empurrão tremendo para se afastar do porta-malas. A ponta dele se projetou da mesa devido ao impulso, depois caiu no chão. Parte do seu braço emergiu do porta-malas e, para o seu horror, Dex viu que a manga da sua camisa cinza havia sido mastigada, transformada em trapos cobertos de sangue. Na pele do braço que via através do tecido ensanguentado, distinguiu um arco de mordidas que lembrava o sorriso de um desenho. E então algo que devia ser incrivelmente forte puxou de volta. A coisa no porta-malas começou a rugir e a gorgolejar. De vez em quando, nos poucos intervalos entre sons, ouvia-se um assovio abafado. Finalmente Dex quebrou a paralisia e cambaleou para frente, agarrando o braço livre do zelador. Ele puxou, sem sucesso. Foi como puxar um homem algemado ao para-choque de um grande caminhão. O zelador gritou novamente, emitindo um grito prolongado que ricocheteou entre as paredes de azulejos brilhantes do laboratório. Dex observou as obturações douradas brilharem no fundo de sua boca e pôde distinguir o fantasma amarelo da nicotina em sua língua. A cabeça do zelador bateu na beirada da madeira que ele estava prestes a remover quando a coisa o agarrou. Desta vez Dex viu algo que se movia com uma velocidade tão mortal, selvagem, que ele foi incapaz de dar uma descrição adequada a Henry. Era algo seco, marrom, escamoso como um réptil do deserto, emergindo do tronco, algo que tinha garras enormes. Ele rasgou a garganta do zelador, onde os músculos se torceram com esforço e postura, abrindo sua veia jugular. O sangue começou a cair sobre a mesa, formando uma poça na forca, depois caindo no chão de ladrilhos brancos. Por um segundo, uma névoa de sangue pareceu pairar no ar. Dex soltou o braço do zelador e recuou hesitante,
as mãos pressionadas contra o rosto, os olhos prestes a saltar das órbitas. Os olhos do zelador rolaram loucamente até fixarem-se no teto. Sua boca ficou frouxa, depois fechou com um estalo. O ranger de dentes era audível mesmo em meio ao rosnado faminto vindo do tronco. Seus pés, calçados com pesadas botas pretas de trabalho, dançavam um sapateado breve e frenético no chão. Então ele pareceu perder o interesse no estudo. Seus olhos assumiram uma expressão quase plácida, olhando em êxtase para um globo luminoso manchado de sangue acima da sua cabeça. Seus pés se abriram, formando uma espécie de V. Sua camisa saiu da calça, expondo sua barriga branca e proeminente. Ele está morto, murmurou Dex. Ah, Jesus! O coração do zelador começou a falhar, perdendo o ritmo. Agora o sangue que escorria daquela ferida profunda, de contornos irregulares, aberta no pescoço, esquecia a urgência inicial com que escorria, limitando-se a cair, seguindo as ordens indiferentes da gravidade. O tronco estava manchado de sangue e rodeado por uma poça avermelhada. O rosnado parecia continuar incessantemente. O tronco balançou um pouco para um lado e depois para o outro, mas estava preso demais na sela do instrumento para ir muito longe. O corpo do zelador tremia grotescamente, ainda agarrado firmemente ao que quer que estivesse dentro do baú. Seus rins estavam pressionados contra a borda da mesa do laboratório. Sua mão livre caiu, revelando os pelos que cobriam os nós dos dedos que desciam pela falange. Seu grande anel emitia um brilho cromado sob a luz. Seu corpo começou a se mover lentamente de um lado para o outro. Seus sapatos arrastavam nos azulejos, agora não mais sapateado, mas uma valsa obscena. Então eles pararam de tocá-lo. Agora eles estavam pendurados a 1 polegada do chão, depois a 2, depois a largura de um palmo. Dex percebeu que o zelador estava sendo arrastado para dentro do porta-malas. Seu pescoço estava apoiado na tábua de madeira que ficava do outro lado do buraco que ele havia feito no topo do tronco. Ele parecia um homem descansando, em alguma estranha postura zen de contemplação. Seus olhos mortos brilharam. Dex ouviu por baixo dos grunhidos selvagens um grito agudo e algo quebrando. Então a trituração de um osso. Dex começou a correr. Ele cambaleou para fora do laboratório, passou pela porta e subiu as escadas. Na metade do caminho caiu, as mãos arranhando o corrimão, conseguiu se levantar e continuou correndo. Chegou ao saguão do primeiro andar, correu por ele, passando pelas portas fechadas com painéis de vidro fosco e quadros de aviso. O eco de seus próprios passos o perseguiu. Aquele maldito assobio ainda ecoava em seus ouvidos. Ele deu de cara com Charlie Jarrison, quase o derrubando, e o milkshake que Charlie estava bebendo derramou em cima dos dois. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Charlie perguntou, um tanto comicamente surpreso. Ele era baixo e atarracado, vestindo calças de algodão e uma camiseta branca. Óculos grossos repousavam sobre seu nariz, com ar determinado, proclamando que estavam aqui para uma longa viagem e era onde planejavam ficar. Charlie, disse Dex, ofegante e rouco. Rapaz, o zelador, o porta-malas, assobia. Ele assobia quando está com fome, assobia de novo quando está cheio. Rapaz, a gente tem segurança do campus, nós temos que... Acalme-se, professor Stanley, disse Charlie. Ele parecia preocupado e um pouco assustado. Ninguém espera que o professor mais experiente do seu departamento os ataque repentinamente quando não tem nada mais agressivo em mente do que seguir a longa migração das moscas das frutas. Calma, não sei do que você está falando. Stanley, mal percebendo o que estava dizendo, contou-lhe uma versão desconexa do que aconteceu com o zelador. Charlie Garrison parecia cada vez mais confuso e também cheio de dúvidas.
Mesmo em seu atual estado de preocupação, Dex começou a entender que Charlie não acreditava em uma palavra daquilo. Com um novo tipo de horror, ele pensou que Charlie iria em breve perguntar-lhe se ele estava trabalhando demais e quando ele o fizesse, ele cairia na gargalhada, numa explosão incontrolável de gargalhadas loucas. Mas o que Charlie disse foi: "Acho isso muito difícil de acreditar, professor Stanley. É verdade. Temos que chamar a segurança do campus aqui. Temos que... Não, isso não ajudaria em nada. Primeira coisa que qualquer um deles faria seria enfiar a mão naquele baú." Ele viu a expressão nos olhos de Stanley e continuou: "Se eu tiver dificuldade para engolir tudo isso, o que eles vão pensar?" "Não sei", disse Dex. Eu nunca pensei." "Eles vão pensar que você acabou de pegar uma cogorza monumental e que em vez de elefantes cor-de-rosa, você está vendo demônios da Tasmânia", disse Charlie Gerson alegremente, empurrando os óculos um pouco mais para cima do nariz. Além disso, pelo que ele diz, a responsabilidade por tudo isso sempre recaiu sobre quem está no zoológico por cerca de 140 anos. Mas ele engoliu em seco e um clique ecoou em sua garganta quando se preparava para dizer em voz alta o pior de seus medos: "Mas você pode sair daí." "Duvido", disse Charlie, mas sem dar mais detalhes sobre as razões de tal crença. E nessa falta de elaboração, Dex percebeu duas coisas: que Charlie não acreditava em uma única palavra do que ele havia dito, e que nada que ele pudesse lhe dizer seria suficiente para dissuadir Charlie de ir ao laboratório. Henry Northup consultou o relógio. Eles estavam sentados no estúdio há pouco mais de 1 hora. Vilma só voltaria em 2 horas. Eles tiveram tempo mais que suficiente. Ao contrário de Charlie Gerson, ele ainda não havia formado qualquer julgamento sobre a possível base factual da história contada por Dex. Mas ele o conhecia há muito mais tempo do que o jovem Gerson e não acreditava que seu amigo apresentasse os sinais do homem que, de repente, desenvolveu uma psicose. O que se notava nele era uma espécie de medo avassalador, um medo impossível de esconder, nem mais nem menos do que se poderia esperar de um homem que muito recentemente teve contato próximo com... Bem, é melhor deixar por isso mesmo. Isso, um contato próximo com alguma coisa. "Foi lá embaixo, Dex?" "Sim, ele fez isso." "Você foi com ele?" "Isso, sim." Henry se mexeu na cadeira, mudando de postura. "Eu posso entender que você não gostaria de ligar para a segurança do campus antes de ver a situação por si mesmo. Mas, Dex, mesmo que ele não soubesse, você sabia que lhe contara toda a verdade, pura e simplesmente. Por que você não ligou?" "Você acredita em mim?" Dex perguntou. Sua voz tremeu. "Você acredita em mim, Henry, certo?" Henry pensou nisso por alguns segundos. A história era uma loucura. Não havia dúvida sobre isso. Menor sugestão de que poderia haver algo dentro daquele tronco, grande e vivo o suficiente para matar um homem, depois de 140 anos, era uma loucura. Eu não acreditei nisso. Mas era seu amigo, Dex. E ele também não conseguia parar de acreditar nele tão facilmente. "Sim", ele disse. "Eu acredito." "Agradeço a Deus por isso", disse Dex, procurando o copo. "Agradeço a Deus por isso, Henry." "Mas isso não responde à pergunta. Por que é que você não ligou para a polícia do campus?" Eu pensei, bem, se o meu estado naquele momento pode ser chamado de pensamento. Pensei que a coisa talvez não quisesse sair do porta-malas, sair do baú e se expor à luz. Ele deve ter vivido no escuro por tanto tempo, tanto tempo, por mais grotesco que isso pareça. Pensei que poderia ser capturado ou algo assim. Eu pensei, bem, você vai ver o baú, o corpo do zelador. Você vai ver o sangue. Depois chamaremos a segurança. Você entende? Havia um apelo nos olhos de Stanley,
para que ele entendesse e Henry entendesse. Ele pensou que, considerando como tivera que decidir sob a pressão de tal situação, Dex conseguira pensar com clareza. O sangue. Quando aquele jovem graduado visse o sangue, concordaria mais que em chamar os seguranças. Mas as coisas não aconteceram assim. Não. Dex passou a mão pelo cabelo já ralo. Por que não? Porque quando chegamos lá, o corpo não estava mais lá. Será que ele desapareceu? Aquilo é. E o baú também estava faltando. Quando Charlie Gerson viu o sangue, seu rosto rechonchudo e bem-humorado ficou muito pálido. Seus olhos, já ampliados pelos óculos grossos, ficaram ainda maiores. Havia uma pequena poça de sangue na mesa do laboratório e um rastro percorria uma das pernas. Acabou formando uma mancha no chão e havia gotas de sangue meio seco penduradas no globo de luz e nos azulejos brancos da parede. Sim, havia muito sangue, mas não havia concierge e sem o porta-malas. O queixo de Stanley caiu impotente. Porra! Charlie murmurou. E então Dex viu algo. Talvez esse algo fosse a única coisa que poderia mantê-lo são. Ele já podia sentir aquele eixo central do seu ser ameaçando se soltar. Ele pegou Charlie pelo ombro e disse: "Olhe o sangue na mesa!" "Já vi o suficiente", disse Charlie. Seu pomo de Adão subia e descia como um elevador, a toda velocidade, enquanto ele lutava para manter dentro do estômago a refeição recente que havia comido. "Pelo amor de Deus, controle-se", Dex disse asperamente. "Você é formado em zoologia. Você já viu sangue antes." Era a voz da autoridade, pelo menos naquele momento. Charlie conseguiu recuperar o controle e os dois se aproximaram um pouco mais do sangue. As pequenas poças sobre a mesa não estavam espalhadas tão aleatoriamente como pareciam à primeira vista. Cada um deles terminou cortado em linha reta. "Lá estava o baú", disse Dex. Ele estava se sentindo um pouco melhor. O fato de o baú realmente estar ali recuperou boa parte de seu controle. E olhe lá, ele apontou para o chão. O sangue daquela área havia se espalhado numa espécie de trilha que começava onde os dois estavam e depois curvava em direção às portas do laboratório. A trilha estava ficando cada vez mais tênue e no meio do caminho entre a mesa do laboratório e as portas já estava bastante borrada. Isso ficou claro para Dex Stanley, e o suor nervoso que cobria sua pele de repente tornou-se frio e pegajoso. Ele tinha saído de lá. Ele saiu e empurrou o baú para fora da mesa, e então, empurrando também, ele o levou para onde? Debaixo da escada, é claro. Mais uma vez, desço as escadas. Onde ele esteve seguro por tanto tempo. Onde está o... Charlie não conseguiu terminar a frase. "Desça as escadas", Dex disse com uma voz inexpressiva. Ele voltou ao lugar de onde veio. "Não, ele finalmente conseguiu dizer isso. Sua voz tremeu com essas palavras. "O corpo." "Não sei", disse Dex, "mas eu pensei que sabia. O que simplesmente estava acontecendo era que sua mente se recusava a admitir a verdade." Charlie se virou sem avisar e passou pelas portas. "Onde você está indo?" Dex gritou com voz estridente e correu atrás dele. Charlie parou na escada. Diante dele abriu-se o buraco negro triangular que começava sob os degraus. A grande lanterna de 4 pilhas do zelador ainda estava no chão. Ao lado dela estava um fragmento ensanguentado de pano cinza e uma das canetas que antes estavam no bolso da sua camisa. "Não desça aí, Charlie. Não entra." As batidas de seu coração trovejavam descontroladamente em seus ouvidos, assustando ainda mais do que antes. "Não", Charlie disse. "Mas o corpo." Charlie se abaixou, pegou a lanterna e apontou para baixo da escada. E o baú estava ali, encostado na parede dos fundos, como antes, atarracado e silencioso,
só que agora não estava coberto de poeira e 3 tábuas de cima haviam sido removidas. A luz mudou para focar em uma das grandes botas de trabalho do zelador. Charlie engoliu em seco com um suspiro rouco e áspero. O couro grosso da bosta havia sido brutalmente mordido e mastigado. Pedaços de corda pendiam dos ilhós. Parece que alguém passou por uma debulhadora, disse ele com voz rouca. Se acredita em mim agora? Dex perguntou. Charlie não respondeu. Com uma das mãos apoiadas nos degraus, ele se inclinou sobre a escada, provavelmente para pegar a bota. Mais tarde, sentado no escritório de Henry, Dex disse que só conseguia pensar em um motivo para Charlie ter feito isso. Medir e talvez descobrir que tipo de mordida era aquela coisa no porta-malas. Afinal, ele era zoólogo e era muito bom nisso. Não, Dex gritou agarrando Charlie pela camisa. De repente, 2 olhos verdes dourados queimaram no topo do tronco. Eles tinham quase a mesma cor de uma coruja, mas eram menores. Houve uma mistura de rugidos e balbúcios, roucos e irritados. Charlie recuou e bateu com a nuca no pé da escada. Uma sombra saltou sobre ele, saindo do porta-malas com a velocidade de uma bala. Charlie uivou. Dex ouviu o barulho agudo de sua camisa rasgando e o barulho dos óculos de Charlie caindo no chão em um giro. Charlie tentou recuar mais uma vez. A coisa começou a rosnar. De repente, o rosnado parou. Charlie Garrison começou a gritar de agonia. Dex puxou sua camiseta branca com toda a força. Por um segundo, Charlie conseguiu dar alguns passos para trás, e Dex teve um vislumbre de uma silhueta peluda se contorcendo no peito do jovem, uma silhueta que parecia não ter 4 membros, mas 6, e a cabeça em forma de bala de um jovem lince. A frente da camisa de Charlie Garrison foi tão rápida e completamente destruída que uma série de fitas brancas de confete agora pareciam penduradas em seu pescoço. Então a criatura ergueu a cabeça e aqueles pequenos olhos verdes dourados fixaram-se nos de Stanley com um olhar sombrio e feroz. Eu nunca tinha visto tanta selvageria. Nunca sonhei que pudesse existir. Ele sentiu sua força abandoná-lo. Por um momento, os dedos que seguravam a camisa de Charlie se afrouxaram. Esses momentos foram suficientes. O corpo de Charlie Garrison foi arrastado para baixo da escada com a velocidade grotesca de um desenho animado. Silêncio por um minuto. Então, mais uma vez, os grunhidos e estalos agudos de ossos começaram a ser ouvidos. Charlie gritou, emitindo um longo gemido de medo e dor que foi abruptamente interrompido, como se algo tivesse sido coberto em sua boca, ou como se algo tivesse sido colocado nele. Dex permaneceu em silêncio. A lua pairava bem acima. Metade do seu terceiro copo, um fenômeno quase inédito, havia desaparecido, e ele já sentia a reação à bebida dentro de si, na forma de uma certa sonolência e cansaço extremo. O que você fez então? Henry perguntou a ele. O que ele não tinha feito, disse ele. Sabia? Disso ele sabia. Foi procurar a segurança do campus. Eles nunca teriam ignorado tal história, depois o libertado para que ele pudesse contá-la mais uma vez ao seu amigo Henry. Eu andei por aí completamente atordoado, suponho. Subi as escadas correndo de novo, exatamente como fiz depois. Depois que eu peguei o zelador, só que dessa vez não havia nenhum Charlie Garrison com quem esbarrar. Eu andei por quilômetros, eu acho. Acho que fiquei louco. Eu não conseguia parar de pensar na presa de Ryder. Você conhece aquele lugar? Sim, disse Henry. Fiquei pensando que seria profundo o suficiente se houvesse alguma forma de transportar o baú até lá. Pensei várias vezes. Ele levou as mãos ao rosto. Não sei.
Não tenho mais certeza de nada. Eu acho que eu tô ficando louco. Se a história que você me contou for verdadeira, posso entendê-la perfeitamente, disse Henry em voz baixa e calma. Então ele se levantou abruptamente. Venha comigo. Vou te levar para casa. Lá? Dex olhou para o amigo com uma expressão vazia, ligeiramente surpresa. Mas vou deixar um bilhete para Vilma, contando aonde fomos e depois ligaremos. Quem você sugere, Dex? Segurança do campus ou polícia estadual? Você acredita em mim, certo? Você acredita em mim? Diga que você acredita em mim. Sim, eu acredito em você, disse R. E era verdade. Não sei que tipo de criatura é ou de onde veio, mas eu acredito em você. Dex Stelling começou a chorar. Termine seu copo enquanto escrevo o bilhete para minha esposa, disse R, aparentemente inconsciente das lágrimas. Na verdade, ele estava até sorrindo um pouco. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui antes que ele volte. Dex agarrou a manga de R. Mas não vamos chegar perto de Emerson Hall. Vamos? Prometa-me, R. Ficaremos longe de lá, certo? O que você acha? R. Northrop perguntou, por sua vez. O caminho até a casa de Stelling, localizada na periferia da cidade, durou cerca de 5 quilômetros, e antes de chegarem, ele já havia adormecido em seu assento. Acho que a polícia estadual seria melhor, disse R. Suas palavras pareciam vir de uma grande distância. Tenho a impressão de que a opinião de Charlie Garrison sobre os guardas do campus é verdadeira. Primeiro que chegasse, colocava calmamente o braço dentro daquele baú. Sim, tudo bem, durante todo o tempo, naquele estado de estupidez vaga e cansada, que seguiu ao choque inicial, Dex sentiu uma leve, mas inegável gratidão pelo amigo, por cuidar de tudo com tanta eficiência. No entanto, uma parte mais profunda dele acreditava que R teria sido incapaz disso, se tivesse visto tudo o que viu. Só a importância das precauções. Eu cuidarei disso, disse R, com uma expressão muito séria. E foi então que Dex adormeceu. Acordou na manhã seguinte com o sol de agosto, traçando uma treliça luminosa nos lençóis de sua cama. Apenas um sonho, pensou. Apenas um sonho. E sentiu um alívio indescritível. Foi tudo um sonho. Um sonho estúpido e louco. Mas à boca ele podia sentir o gosto do uísque e de mais alguma coisa. Ele se endireitou na cama e uma pontada de dor percorreu suas têmporas. Mas não era o tipo de dor que vem de uma ressaca, nem mesmo quando você é uma daquelas pessoas que fica de ressaca depois de tomar 3 copos de uísque, e ele não era uma delas. Sentado na cama, ele viu R do outro lado do quarto. Seu primeiro pensamento foi que R precisava de um bom barbear. A segunda coisa foi que havia algo nos olhos de R que ele não tinha visto antes. Algo como pequenos fragmentos de gelo. Dex teve uma ideia ridícula que passou para sua cabeça e desapareceu imediatamente. Os olhos de um atirador. R. Northrop, cuja especialidade são os primeiros poetas ingleses, tem olhos de atirador. Como você está se sentindo, Dex? Uma leve dor de cabeça, disse Dex. R. A polícia. O que aconteceu? A polícia não vem, disse Northrop com voz calma. Quanto à sua cabeça, sinto muito. Coloquei um dos comprimidos para dormir da Vilma no seu terceiro copo. Você pode ter certeza que isso logo passará. Henry, o que você está dizendo? Henry tirou uma folha de papel do bolso. Este é o bilhete que eu deixei para minha esposa. Acho que vai ajudar a explicar muitas coisas. Eu recuperei quando tudo acabou. Corri o risco de confiar nela para deixar em cima da mesa e tive sorte. Não sei o que. Ele pegou o bilhete dos dedos de Henry e leu, arregalando os olhos enquanto lia. Querida Billy. Dex Stanley.
Acabou de me ligar. Ele está histérico. Aparentemente, ele cometeu algum tipo de indiscrição com um dos seus formandos. Tá em Emerson Hall. O garoto também. Pelo amor de Deus, vem rápido. Não sei exatamente qual é a situação, mas talvez a presença de uma mulher seja imperativa nessas circunstâncias. Uma das enfermeiras não serviria para nada. Sei que você não gosta muito do Dex, mas um escândalo como esse pode arruinar a carreira dele. Venha, por favor. Henry. Em nome de Deus, o que você fez? Dex perguntou com a voz rouca. Henry tirou o bilhete de seus dedos flácidos, sacou seu zipo, colocou fogo em um dos cantos. Quando o bilhete estava queimando bem, ele jogou no cinzeiro, no parapeito da janela, e a folha de papel rapidamente se transformou em cinzas. Eu matei Vilma, disse ele com a mesma voz calma de antes. Ding Dog, a bruxa malvada está morta. Dex tentou dizer alguma coisa e não conseguiu. Esse eixo central de sua mente estava tentando se soltar novamente, e abaixo dele abriu-se o abismo da loucura completa. Matei a minha mulher, e agora acabei de me colocar nas suas mãos. Desta vez, Dex conseguiu encontrar sua voz. Parecia um pouco enferrujada e, ao mesmo tempo, muito aguda. O porta-malas, ele disse. O que você fez com o porta-malas? Essa é a melhor coisa de todas, disse Henry. Você mesmo colocou a última peça do quebra-cabeça. O tronco está localizado no fundo da pedreira. Dex tentou entender e absorver tudo isso enquanto olhava nos olhos de Henry. Os olhos do seu amigo. Olhos de atirador. Você não pode matar sua rainha. Isso não se enquadra em nenhuma regra do xadrez. Ninguém joga assim, pensou ele, lutando para conter a vontade repentina de rir alto, de rugir e soltar aquele gosto rançoso que sentia dentro dele. A pedreira, lhe havia dito. A pedreira de Ryder. Alguns disseram que tinha 200 metros de profundidade. Ele estava localizada a cerca de 20 quilômetros a leste da universidade. Nos 30 anos que Dex esteve aqui, uma dúzia de pessoas se afogaram ali. E 3 anos antes disso, a cidade havia erguido cercas. Eu coloquei você na cama, disse Henry. Eu tive que te levar para o seu quarto. Você estava completamente fora de ação. Whisky, remédio para dormir, choque, mas você estava respirando bem, normalmente. O coração batia forte, seguro. Eu verifiquei tudo isso. Você pode acreditar no que pensa, Dex, mas nunca tive a menor intenção de machucar você. A última aula de Vilma seria daqui a 15 minutos, e ela levaria mais 15 minutos para dirigir para casa e mais 15 para chegar ao Emerson Hall. Isso me deu 45 minutos. Cheguei ao hall em 10 minutos. Estava aberto. Isso foi suficiente para acabar com as poucas dúvidas que eu ainda tinha. O que você está falando? O chaveiro que o zelador tinha no cinto. Eu saí com ele. Dex estremeceu. Se a porta estivesse fechada, me perdoe, Dex. Quando você se envolve em algo tão importante, você tem que levar em consideração todas as possibilidades e não correr risco. Bem, então tive tempo suficiente para chegar em casa antes de Vilma e queimar aquele bilhete. Desci as escadas. Enquanto descia, podiam acreditar que fiquei o mais próximo possível da parede. Henry parou no laboratório e olhou em volta. Tudo estava exatamente como Dex havia deixado. Ele lambeu os lábios secos e depois enxugou o rosto com a mão. Seu coração estava trovejando em seu peito. Controle-se, velho. Controle-se. Uma coisa de cada vez. Não se antecipe aos acontecimentos. As toras que o zelador havia retirado do porta-malas ainda estavam na mesa do laboratório. Na mesa ao lado estavam espalhadas as anotações de Charlie Gerson, aquelas que agora nunca seriam concluídas. R examinou-os brevemente, depois pegou sua própria lanterna, aquela que sempre carregava no porta-luvas do carro em caso de emergência. Se isso não pudesse ser chamado de emergência, nada poderia ser. Ele ligou e atravessou o laboratório em direção à porta. O feixe oscilou, incerto, por um segundo na escuridão.
Depois R apontou para o chão e não queria pisar em nada que não deveria. Movendo-se lenta e cautelosamente, R foi até a escada e apontou a lanterna para a fresta. Ele parou de respirar por um segundo e depois respirou novamente, mais devagar. De repente a tensão e o medo desapareceram, e agora ele só sentia frio. O baú estava lá embaixo, exatamente como Dex havia dito, e a caneta do zelador também estava lá, e suas botas, e os óculos de Charlie Gerson. R passou o feixe de luz da lanterna sobre cada um desses objetos, muito lentamente, iluminando-os um após o outro, como se estivessem em um palco. Depois consultou o relógio, desligou a lanterna, guardou-a de volta no bolso. Eu só tinha meia hora. Não havia tempo a perder. No armário do zelador, no andar de cima, ele encontrou baldes, um bom produto de limpeza, trapos e luvas, sem pegadas. Eu não ia deixar rastros, só por precaução. Ele então desceu as escadas como um aprendiz de feiticeiro, com um pesado balde de plástico cheio de água quente em uma das mãos e espuma de limpeza na outra, os trapos pendurados no ombro. Seus passos ecoaram com um clique seco no prédio silencioso. Ele pensou em Dex quando disse, atarracado e silencioso, e ele ainda estava com frio, mas nada mais. E ele começou a limpar. Vindo, disse Henry. Ah, sim, claro que ele veio. E eu estava nervoso e feliz. Como? Dex disse. Nervoso, ele repetiu. Ele continuou falando com aquela voz estridente e desagradável de sempre, mas acho que foi apenas a força do hábito. Dex, durante todos esses anos, a única parte de mim que ele não conseguiu controlar completamente, a única parte que ele não conseguiu esmagar sob seu controle, foi minha amizade com você. Nossas duas bebidas quando ela estava nas aulas. Nosso xadrez, nossa companhia mútua. Dex assentiu. Sim, companhia era a palavra certa. Uma pequena luz na escuridão da solidão. Não era apenas xadrez ou copas. Era o rosto de R no quadro. A voz de R explicando como estavam as coisas em seu apartamento. Apenas uma conversa inofensiva. Algumas fofocas e risadas sobre coisas sem importância. Então lá estava ele, tagarelando, me incomodando em seu melhor estilo. Me chame de Billy, mas acho que foi apenas por hábito. Estava nervoso e feliz, Dex. Eu estava nervoso e feliz. Eu estava porque finalmente conseguiria controlar aquele último pedacinho de mim. Ele olhou para Dex com olhos calmos. Eu sabia que isso ia acontecer, entendeu? Eu sabia que ela realmente gostaria de ver com os próprios olhos o tipo de problema em que você se meteu, Dex. Eles estão lá embaixo, R explicou a Vilma. Vilma usava uma blusa sem mangas e amarela, bem viva, e uma calça verde muito justa. Para baixo, bem ali. De repente, ele soltou uma risada alta. Vilma virou a cabeça bruscamente, seu rosto magro escurecendo com uma expressão suspeita. Do que você está rindo? Ela perguntou com sua voz monótona. Seu melhor amigo se mete em encrenca com uma garota e você ri? Não, não deveria estar rindo. Mas ele não foi capaz de evitá-lo. Ele estava lá esperando, embaixo da escada, agachado e silencioso. Vilma, tenta pegar aquela coisa no porta-mala para te chamar de Billy Vilma. E outra risada escapou dele. Rolou a escada abaixo e ecoou na escuridão do corredor do primeiro andar, como uma carga de profundidade. Bem, tem o seu lado engraçado, disse ele, mal percebendo o que estava dizendo. Espere até ver. Você vai pensar que seus olhos, nunca parados, sempre curiosos, pousaram no bolso da camisa, onde guardava as luvas de borracha. O que você tem aí? São luvas? R começou a falar, sem se preocupar com as palavras, e ao mesmo tempo passou o braço pelos ombros ossudos de Vilma e conduziu-a em direção às escadas. Bem, ele perdeu a consciência. Você pode adivinhar. Fede como uma destilaria.
Não consigo imaginar o que ele bebeu. Ele vomitou em todos os lugares. Tem limpado um pouco. Billy, você fez uma bagunça terrível. Convenci a garota a ficar um pouco. Você vai me ajudar, certo? Afinal, esse é Stanley. Não sei, disse ela enquanto começavam a descer as escadas para o porão do laboratório. Uma alegria sombria brilhou em seus olhos. Quero ver qual é a situação primeiro. É óbvio que você não conseguiu descobrir nada. Você está histérico, exatamente como o que eu deveria esperar de você. Você está certa, disse Henry. Eles haviam chegado ao fim da escada. Bem aqui. Tudo que você precisa fazer é se virar. Mas o laboratório é ali. Sim, mas a garota. E ele começou a rir. Rindo, mais como um lunático do que qualquer outra coisa. Henry, o que há de errado com você? E agora algo mais se misturava ao seu habitual desprezo ácido. Algo que poderia ter sido medo. Isso fez Henry rir ainda mais. Sua risada despertava ecos que ricocheteavam nas paredes, enchendo a escuridão do porão com um som que lembrava o grito de fantasmas, anunciando a morte, com suas risadas, ou o de demônios celebrando uma pegadinha particularmente bem-sucedida. A garota, Billy, disse Henry, incapaz de se conter, entre risos e gargalhadas. Isso é o mais engraçado, menina. A menina rastejou para baixo da escada. E não quer sair. Isso é que é engraçado. Ei, Di, ei, Di, E agora o querosene negro da alegria começou a arder em seus olhos. Seus lábios se curvaram para cima como duas folhas de papel carbonizado, no que os habitantes do inferno poderiam chamar de sorriso. E Vilma murmurou: o que ele fez com você? Você pode tirá-la daí. Henry gaguejou, conduzindo-a até o escuro buraco triangular que se abria sob a escada. Tenho certeza que você consegue tirá-la daí. Não vai custar nada. Você não terá problema. De repente, ele agarrou Vilma com força, pela nuca, pela cintura, forçando-a a se curvar enquanto a empurrava para dentro do buraco. O que você está fazendo? Protestou ela com a voz um tanto trêmula. Henry, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito desde o início, disse Henry, rindo. Entra aí, Vilma. Vamos, vadia. Diga a ele para te chamar de Billy. Ela tentou se virar, lutando com ele. Uma mão que se transformou em uma garra alcançou sua cintura e Henry viu suas unhas grossas, quadradas, brilhando no ar. Mas as unhas só encontravam o ar. Chega, Henry! Ela gritou. Fica quieto, para. Chega de bobagem. Eu vou gritar. Grita o quanto quiser. Henry uivou, ainda rindo. Ele levantou uma perna, colocou o pé bem no centro daquela bunda magra que nunca lhe dera um momento de alegria e empurrou. Eu vou te ajudar, Vilma. Acorde, seja lá o que você for. Acorde! Aqui está o jantar. Carne envenenada. Acorde! Vilma soltou um grito agudo, um som inarticulado, em que havia mais raiva do que medo. Então Henry ouviu. O primeiro foi um assovio fraco, o som que um homem pode emitir quando está sozinho, trabalhando, sem perceber que está subindo. Então o silvio tornou-se mais agudo, subindo por toda a escada, tonal, até atingir um zumbido quase inaudível e dilacerador dos tímpanos. E de repente o zumbido diminuiu novamente, tornando-se um rosnado, depois um uivo rouco. O som era absolutamente selvagem, totalmente implacável. Durante toda a sua vida de casado, Henry Northup teve medo da esposa, mas a criatura no porta-malas fazia a Vilma parecer uma criança do jardim de infância, tendo seu primeiro acesso de raiva. Henry só teve tempo de pensar. Meu Deus, talvez seja realmente um demônio da Tasmânia, talvez, seja lá o que for,
seja algum tipo de demônio. Vilma começou a gritar de novo, mas dessa vez o grito foi mais suave, quase agradável, ou pelo menos foi aos ouvidos de Henry Northup. Foi um grito de puro e simples terror. Sua blusa amarela brilhava na escuridão abaixo da escada como um farol embaçado. Ela se lançou em direção à saída da abertura, mas Henry a empurrou para trás, usando toda a sua força. Henry! Vilma uivou. Henry! Ele investiu contra ela novamente, dessa vez de cabeça, como um touro atacando. Henry segurou a cabeça dela com as duas mãos, sentindo a mecha rígida do cabelo dela esmagar-se sob as palmas, como um boné velho seco. Ele empurrou, e então por cima dos ombros de Vilma, ele viu algo que poderia ser o brilho dourado dos olhos de uma coruja, não muito grande. Os olhos estavam cheios de ódio e frieza infinitos. O uivo ficou mais alto, atingindo um crescendo feroz. Quando a coisa atingiu Vilma, a vibração que enviou ao seu corpo foi forte o suficiente para fazê-la cair de costas. Ela teve um último vislumbre de seu rosto, de seus olhos selvagens, e um segundo depois foi arrastada para a escuridão. Ela gritou mais uma vez. Apenas uma. Diga a ela para te chamar de Billy, murmurou. Henry Northup engoliu ar com um suspiro rouco e trêmulo. Isso durou por um tempo, disse ele. Depois de um bom tempo, talvez 20 minutos, os rosnados e os ruídos de sua alimentação. Isso também parou. Ele começou a assobiar, exatamente como você disse, Dex. Como um bule de chá feliz ou algo assim. Ele assobiou por cerca de 5 minutos, então parou. Apontei a lanterna para o buraco mais uma vez. O porta-malas estava um pouco mais afastado. Havia sangue novo. E a bolsa de Vilma estava ali, com o conteúdo espalhado por todo lado. Mas não havia nenhum vestígio de seus sapatos. Melhor isso do que nada, certo? Dex não respondeu. A sala estava silenciosa. E silenciosa. Cheia de sol. Do lado de fora da casa, um passarinho cantava. Terminei de limpar o laboratório, disse Henry, um momento depois. Demorei mais 40 minutos e quase perdi uma gota de sangue que estava no globo de luz. Vi quando estava prestes a sair. Mas quando terminei, o lugar estava limpo e impecável. Depois fui para o meu carro, atravessei o campus em direção ao departamento de literatura. Já era um pouco tarde, mas não me sentia nem um pouco cansado. Para falar a verdade, Dex, acho que nunca me senti tão lúcido em toda a minha vida. No porão do departamento de literatura havia um baú. Assim que você começou a contar sua história, pensei, acho que devo estar associando um monstro a outro. O que você quer dizer? Ano passado, quando Bellinger estava na Inglaterra, você se lembra do Bellinger, certo? Dex assentiu. Bellinger foi o homem que venceu Henry no concurso de literatura. Em parte porque a esposa de Bellinger era animada, inteligente e sociável, enquanto a esposa de Henry era uma vadia insuportável. Ou tinha sido algo parecido. Durante seu ano sabático, ele foi para a Inglaterra, disse Henry. Ele colocou todas as suas coisas em um baú e as enviou de navio. Uma das coisas que ele enviou foi um bicho de pelúcia gigante. Eles o chamam de Nessie para os seus filhos. Você sabe que eu sempre quis ter filhos. Não, Vilma. Ele disse que as crianças são um incômodo, estão sempre incomodando. Bom, tudo chegou naquele baú gigante de madeira a Bellinger. E Bellinger levou para o porão do apartamento, porque não havia espaço na garagem dele, disse ele. Mas também não queria jogar fora, porque um dia poderia acabar sendo útil. Enquanto isso, nossos zeladores a utilizam como se fosse uma espécie de lata de lixo gigantesca. Cada vez que enchia de lixo, eles jogavam no caminhão e depois
começavam a enchê-lo novamente. Acho que a ideia me veio à cabeça graças ao baú do Bellinger, o baú em que seu maldito monstro veio da Inglaterra. Comecei a ver como poderíamos nos livrar do seu demônio da Tasmânia. Isso me fez começar a pensar em algo de que queria me livrar. Ah, como eu queria! Eu estava com minhas chaves, naturalmente. Abri a porta e desci as escadas. Lá estava o porta-malas. Era uma coisa muito grande, difícil de manusear. Mas o carrinho dos zeladores também estava lá. Retirei o pequeno lixo que estava dentro. Consegui colocar o porta-malas no carrinho de mão. Então peguei o carrinho de mão direto para Emerson Hall. Você não levou o seu carro? Não. Deixei meu carro no lugar que devo estacionar, no departamento de literatura. De qualquer maneira, eu não conseguiria colocar o porta-malas lá dentro. Dex começou a ver tudo com mais clareza. R estaria dirigindo seu MG, é claro, um velho carro esportivo que Vilma sempre chamara de brinquedo de R. E se R tivesse o MG, então Vilma teria o Scott, um Jeep com banco traseiro rebatível. Muito espaço de armazenamento, tal como dizia a publicidade. Não conheci ninguém, disse R. Nesta época do ano, o campus está deserto como nenhum outro. A coisa toda foi infernalmente perfeita. Nem vi as luzes de outro carro ao longe. Uma vez no hall, levei o baú de Bellinger para o porão. Deixei no carrinho de mão, com a tampa aberta e voltada para a escada. Depois voltei até o armário do zelador e peguei aquela vara comprida que eles usam para abrir e fechar as janelas. Agora eles só têm aqueles gravetos nos prédios antigos. Desci até o porão e me preparei para tirar o baú. O seu baú, o da paella, daquele buraco. Foi quando eu tive um pouco de dificuldade. Veja, percebi que não havia como fechar o baú de Bellinger, que não tinha tampa. Eu já tinha percebido isso antes, mas foi agora que eu entendi. Até minha coragem entendeu isso. O que você fez? Decidi correr o risco, disse R. Peguei o bastão da janela e tirei o porta-malas. Tirei com muito cuidado, como se estivesse cheio de ovos. Não, como se estivesse cheio de potes de vidro com nitroglicerina dentro. Dex endireitou o corpo olhando para R. O quê? O quê? R olhou para ele com olhos escuros. Lembre-se que foi a primeira vez que pude ver tudo com clareza. Foi horrível. Ele fez uma pausa deliberada e depois continuou. Foi horrível, Dex. Estava coberto de sangue, havia parte da madeira onde parecia ter penetrado profundamente. Isso me fez pensar. Lembra daquelas caixas de pegadinhas que eles vendiam? Você batia em uma alavanca e a caixa começava a tremer e a fazer uma espécie de rangido. Então uma mão verde e pálida saía de cima e batia na alavanca e se escondia lá dentro mais uma vez. Isso me fez pensar sobre isso. Tirei-o com muito cuidado. Ah, sim. E disse a mim mesmo que não iria olhar dentro dele, não importa o que acontecesse. Mas eu olhei, naturalmente, e eu vi. Sua voz caiu de tom sem poder evitar, como se ele tivesse perdido todas as forças. Eu vi o rosto da Vilma, Dex. O seu rosto. Não. Eu vi os olhos dela, olhando para mim, daquele baú. Seus olhos vidrados. Eu também vi outra coisa. Algo branco. Acho que foi um osso. E algo preto peludo. Distorcido. E ele assobiou um pouco. Foi um assobio muito baixo. Acho que estava dormindo. Eu puxei o máximo que pude e então fiquei ali parado, olhando para ele, percebendo que não poderia dirigir, sabendo que a coisa poderia sair a qualquer momento e pousar na minha nuca. Então comecei a procurar alguma coisa, qualquer coisa, alguma coisa, para abrir o baú do Bellinger. Fui ao biotério e lá dentro havia algumas gaiolas grandes o suficiente para colocar um malão de paella dentro, mas não consegui encontrar as malditas chaves. Então subi e também não encontrei nada. Não sei quanto tempo estive procurando, mas senti continuamente o tempo,
escorregando pelos meus dedos, escapando. Eu estava começando a perder a paciência. Então me ocorreu olhar naquela grande sala de conferências no final do corredor. Quarto 6? Sim, acho que é isso. Eles estavam pintando as paredes. Havia uma grande lona no chão para evitar manchas de tinta. Peguei e desci as escadas e coloquei o malão de paella no malão de Bellinger, com muito cuidado. Ah, Deus, você não acreditaria como fui cuidadoso quando eu fiz isso. Quando o menor dos dois baús estava dentro do maior, Henry agarrou a ponta da lona e caminhou em direção ao carrinho do departamento de literatura. A lona fez um farfalhar seco no porão silencioso de Emerson Hall. Sua respiração também parecia sussurrar secamente. Também ouviu o apito, muito fraco. Esperava continuamente que o assovio farasse, que mudasse, mas ele não fez isso. Sua camisa estava coberta de suor, grudada em seu corpo. Movendo-se com muito cuidado, recusando a tentação de se apressar, eu enrolei a lona em volta do baú de Bellinger. 3, 4, 5 vezes. Dobrei o pano grosso sobre ele. Na penumbra que vinha do laboratório, o baú de Bellinger parecia agora mumificado. Segurando a ponta do tecido com uma das mãos, Henry pegou uma fita do carrinho de mão com a outra e passou sobre ela. Eu amarrei a fita com segurança. Fiz o mesmo com a segunda e dei alguns passos para trás, permanecendo imóvel por um momento. Eu olhei para o relógio. Eu senti a batida rítmica da minha pulsação na garganta. Voltei ao carrinho de mão com uma saudade absurda de um cigarro. Havia parado de fumar há 16 anos. Peguei o carrinho de mão, levantei-o pela ponta. Comecei a subir lentamente as escadas. Uma vez lá fora, a lua o observou com seu olhar frio enquanto ele carregava o carrinho de mão e sua carga na traseira do veículo, que ele passou a considerar o jipe de Vilma. Embora Vilma não tivesse ganhado um único centavo desde aquele dia. Ele se casou com ela. Foi o peso mais pesado que ele suportou desde os dias em que trabalhava em uma empresa de mudanças em Westbrook, antes de se formar. Quando o caroço estava no topo de sua trajetória, ele sentiu uma pontada de dor atingindo seus rins. Apesar disso, acabou instalando na traseira do Scott, com tanta delicadeza como se fosse um bebê dormindo. Tentou fechar a porta traseira, mas ela não subia. A alça do carrinho de mão estava a alguns centímetros saliente. Ele teve que dirigir com a porta aberta, e a cada solavanco da estrada, seu coração parecia tropeçar também. Seus ouvidos procuravam continuamente o silvo, esperando que ele começasse a subir na escala tonal até se tornar um grito estridente, que então desceria para um uivo gutural de fúria, esperando pelo duro rasgo da tela, enquanto dentes e garras rasgavam através disso. E no céu acima de sua cabeça, a lua flutuava como um disco prateado místico. Fui a pedreira de Ryder, continuou Henry. No final do caminho havia uma corrente, mas consegui contorná-la graças à tração do Scott. Então me aproximei da borda. A lua ainda estava muito alta e pude ver seu reflexo se perdendo na escuridão, como um dólar de prata afogado. Eu estava lá e saí do jipe. Mas demorei muito para que eu conseguisse pegar o porta-malas. Afinal, Dex, a verdade é que havia 3 cadáveres ali. Os restos mortais de 3 seres humanos. E comecei a pensar, a me fazer perguntas. Para onde foram? Eu vi o rosto de Vilma, mas parecia, Deus me ajude, era todo achatado como uma máscara de Halloween. Dex, que parte deles você comeu? Quanto eu poderia comer? E então comecei a entender o que você estava tentando dizer sobre esse eixo central que ameaçava se soltar. Ele continuou assobiando. Eu podia ouvi-lo, fraco e abafado, embrulhado na lona. Então peguei
e joguei. Na verdade, acho que era uma questão de fazer naquele momento ou nunca fazer. O embrulho veio deslizando em minha direção com facilidade, e acho que talvez você tenha suspeitado, Dex, porque assim que o carrinho de mão estava começando a inclinar-se em direção à água, ouvi novamente o grunhido e o barulho, e a lona começou a balançar, e dei outro puxão. Puxei com todas as minhas forças, com tanta força que eu mesmo estava prestes a cair naquela maldita pedreira. E lá foi ele. Houve um respingo, então desapareceu. Desapareceu, deixando apenas algumas ondulações na água. Então as ondulações também desapareceram. Ele permaneceu em silêncio, olhando para as mãos. E você veio aqui, disse Dex. Primeiro voltei para o salão. Limpei bem embaixo da escada. Peguei todas as coisas de Vilma, coloquei de volta na bolsa dela. Peguei a bota do zelador, a caneta, os óculos. A bolsa de Vilma ainda está no carro. Estacionei o carro na minha garagem. No caminho de volta, joguei tudo no rio. Então o que você fez? Você veio aqui? Isso mesmo. Henry, e se eu tivesse acordado antes de você chegar? E se eu tivesse chamado a polícia? Você não fez isso, disse Henry Northup. Os dois se entreolharam. Dex na cama, Henry na cadeira, perto da janela. A questão é, o que acontece agora? Disse Henry, falando tão baixo que era quase inaudível. Em breve informarão que 3 pessoas desapareceram. Não há nenhum elemento que os conecte entre si. Não há sinais de que algo estranho tenha acontecido. Eu cuidei disso. O baú de Bellinger, o carrinho de mão, a tela dos pintores. Suponho que também vão denunciar que tudo isso desapareceu. Haverá uma investigação, mas o peso do carrinho de mão levará o tronco até o fundo da pedreira. E não há realmente nenhum corpo, não é, Dex? Não, disse Dex Stanley. Eu acho que não. Mas, Dex, o que você vai fazer? O que você vai dizer? Eu poderia contar uma ótima história, disse Dex. Se eu contasse, suspeito que acabaria no hospital psiquiátrico estadual. Talvez acusado de ter assassinado o zelador e Garrison, se não também de ter matado sua esposa. Não importa quão bem você tenha limpado. A unidade forense da Polícia Estadual poderá encontrar vestígios de sangue no chão, nas paredes do laboratório. Acho que eu vou ficar de boca fechada. Obrigado, disse Henry. Obrigado, Dex. Dex pensou naquela coisa esquiva que Henry mencionara antes. Companhia. Um pouco de luz na escuridão. Ele pensou em jogar xadrez 2 vezes por semana, em vez de apenas uma vez. Talvez até 3 vezes por semana. E se não terminassem o jogo até às 10, talvez continuassem jogando até meia-noite. Se nenhum dos dois tivesse aulas para dar de manhã e não precisassem se mudar. O tabuleiro para um lado, provavelmente Vilma, acidentalmente, deixou cair as peças enquanto tirava pó. Então eles teriam que começar o jogo inteiro novamente na próxima quinta-feira à noite. Pensou no amigo finalmente livre daquela outra espécie de diabo da Tasmânia. Aquela que matava muito mais lentamente, mas com a mesma certeza, através do ataque cardíaco, da úlcera, da pressão arterial muito alta, constantemente balbuciando e assobiando em seu ouvido enquanto tudo isso acontecia. Finalmente pensou no zelador, jogando distraidamente sua moeda para o alto e na moeda caindo no chão para rolar para baixo da escada, onde um horror muito antigo esperava, atarracado e silencioso, coberto de poeira e teias de aranha, esperando, tomando seu tempo. O que Henry disse, tudo estava infernalmente perfeito. Você não precisa me agradecer, Henry, disse ele. Henry levantou-se. Se você se vestir, disse ele, você pode me levar ao campus. Poderia pegar meu MG e voltar para casa para informar mais tarde que Vilma está desaparecida. Dex pensou sobre isso. Henry o convidava a cruzar uma linha quase invisível, o que parecia,
uma linha que separava o espectador do cúmplice. Você queria cruzar essa linha? Finalmente ele levantou os pés da cama. Tá tudo bem, Henry. Obrigado, Dex. Dex olhou para ele